Item número SCP-1007. Classe do objeto: seguro. Procedimentos especiais de contenção. Quando inativo, o SCP-1007 deve ser contido em um caixão comum, juntamente a SCP-1007-1. O objeto só deve ser ativado durante exames de rotina. O SCP deve ser contido no corredor 8 do Site 13. Descrição: SCP-1007 aparenta ser um homem de etnia indeterminada. O SCP experimenta todo um ciclo de vida humano no intervalo de 75 minutos, envelhecendo cerca de 1 ano por minuto. Uma vez que os 75 minutos tenham se passado, 1007 encerrará suas atividades metabólicas sem nenhum motivo aparente e morrerá. O SCP afirma sentir fortes dores nos primeiros 16 minutos, pois seus músculos e ossos estão crescendo e mudando de forma muito acelerada. Esse processo viola a primeira lei da termodinâmica, o princípio da conservação de energia, que diz que um sistema não pode criar ou consumir energia, mas apenas armazená-lo ou transferi-lo ao meio que se encontra, tal que o objeto não aparenta necessitar da energia utilizada no crescimento celular de nenhum meio conhecido. SCP-1007-1 é uma chave que se encaixa em uma pequena fechadura inserida nas costas do SCP, bem no meio de suas escápulas. Exames de raio-x demonstram que o buraco da fechadura é vazio por dentro, não possuindo nenhum mecanismo interno. Quando a chave é girada, a idade física de 1007 é revertida 1 ano a cada volta completa, até que ele volte a ser apenas um recém-nascido. Não se sabe para onde a massa corporal do SCP vai parar, já que ela aparentemente desaparece. Se a chave for utilizada após o término do ciclo de 75 minutos de vida do SCP, ela o reativará. Se o objeto estiver morto, há tempo suficiente para apodrecer, qualquer tipo de apodrecimento, independente da sua quantidade, será revertido. SCP-1007 foi obtido pelo Grupo de Força-Tarefa TAL-6, juntamente a SCP e SCP durante uma excursão à mansão californiana de um cliente conhecido de Marshall, Carter e Dark Ltda. Admitiu que ele obteve SCP-1007 em um leilão patrocinado pela MCD, e ressalta que em tal leilão havia pelo menos mais 4 outros Little Mysteries à venda, apesar de não se recordar quais foram vendidos ou não. Adendo 1. As palavras Senhor Vida e Senhor Mortes da Little Mysteries por Dr. Wonder Tammet estão tatuadas na panturrilha esquerda do SCP. Tal designação aparece como 11 no documento entregue pelo SCP-909. Adendo 2. O fato da designação de 1007 parecer se referir a um par de pessoas foi considerado por alguns funcionários da Fundação, que uma contraparte do SCP ainda não foi recuperada. 1007 afirmou que não tem conhecimento de tal contraparte e acredita que sua designação refere-se ao fato que ele alterna entre a vida e a morte. No entanto, como ele está ciente da existência de outros Little Mysteries conhecidos pela Fundação, a existência dessa contraparte hipotética permanece uma possibilidade, e esforços estão sendo feitos para determinar o seu paradeiro. Encerrando transmissão.